Olá! Começa agora o Faixanobre.doc, um espaço dedicado a séries e documentários que valorizam a riqueza cultural do Maranhão. No programa de hoje, um passeio pela arquitetura de São Luís, com seus imponentes casarões e azulejos que remontam ao período colonial. Mas que histórias e lendas guardam essas construções? Que segredos carregam? Vamos fazer uma visita ao passado e conhecer um pouco da história dos casarões do centro da cidade. Baseado na obra do pesquisador Flaviano Menezes da Costa e dirigido por Arturo Saboia, você acompanha agora Moradas e Memórias. Esse documentário é baseado no livro Moradas e Memórias, o valor patrimonial das residências da São Luís Antiga através da literatura, no qual seu autor, Flaviano Menezes da Costa, nos apresenta alguns dos casarões mais importantes da capital maranhense e identifica as relações espaciais de pertencimento desenvolvidas pelos seus ilustres moradores. A cidade de São Luís, capital do Maranhão, nasce e se desenvolve a partir de uma área hoje conhecida como Avenida Dom Pedro II. Primeiro, um forte, um armazém, uma construção religiosa, uma pequena praça e algumas cabanas construídas de madeira grossa e cobertas de folha de pindoba, depois substituídas por casebres, construídos de pedra e cal. Nesses mais de 400 anos, a Avenida Dom Pedro II será o lugar do poder público, mas também de algumas residências de juízes, prefeitos, governadores, médicos e literatos. Um dos casarões mais importantes dessa área é o que pertenceu ao jornalista e professor Temístocles Aranha. O casarão de Temístocles Aranha é, por Graça Aranha, o lugar da infância, onde ele lembra toda uma tradição familiar, as histórias que ele escutava dos empregados e um ambiente salutar de um casarão que possuía diversos aposentos e um mirante de onde se podia ver a Baía de São Marcos. Ele também assume uma importância pela localização dele na malha urbana, porque ele está no sítio que corresponde ao interior da muralha do século XVII, né? Então, ele está localizado junto aos poderes constituídos, o Palácio do Governo, o Palácio da Prefeitura, enfim, e especialmente ao lado, muito próximo da Igreja da Sé, né? Porque ali era o antigo Colégio dos Jesuítas e ao lado da igreja estava o Colégio Nossa Senhora da Luz. Enfim, ele está destacado por essa localização também, e ele também é um sobrado de grande porte. Então ele passou a ter uma referência de valor adicional desde que na história do conceito de patrimônio histórico, o local onde um personagem importante da história morou passa a ter valor de memória também. É ali onde ele tem acesso também a várias informações sobre a cidade, porque políticos, jornalistas, comerciários iam visitar o pai em sua redação no jornal O País. É na gráfica desse jornal que é publicado pela primeira vez o romance O Mulato, do Aloysio Azevedo. E este jornal é dito como um dos principais a defender a abolição no Brasil. O jornal produzido por Temístocles Aranha era em seu tempo o melhor jornal de São Luís. É só apanhar as páginas e ver. É um jornal muito bonito, muito bem impresso. Aliás, é uma das coisas que nós nunca deveríamos esquecer, é a grande imprensa maranhense do século XIX. Com os recursos que então havia. Para a cidade que então era uma cidade que não tinha 50 mil habitantes, ter o que tivemos de imprensa no Maranhão é uma coisa que deixa você
de boca aberta. Alguns romances são publicados aqui, por exemplo, José de Alencar, né? Você tem, por exemplo, quando Le Misérables, de Victor Hugo, é publicado em Paris, no mesmo ano é publicado em São Luís. Então você tinha, de fato, uma atividade tipográfica muito forte. Aqui em São Luís, Humberto de Campos passeia literariamente. A sua vida e sua obra estão sempre interligadas, principalmente porque ele tem uma identificação muito grande com a própria morada dele, que não é uma morada, vamos dizer, uma morada que ele escolheu, mas que escolheram para ele. Mas depois ele vai escolher realmente o que ele deseja, que é estudar tal, e então ele vai procurar sair de São Luís e buscar o futuro que ele julgava melhor para ele. É um casarão que está implantado na esquina, entre a Travessa do Cineiro, depois o Beco do Teatro e a Rua da Paz, e tem características muito peculiares. Apesar de ser de 2 pavimentos, ele tem 2 mirantes, um voltado para cada artéria e também um por um alto. Isso praticamente caracteriza como um local de vivência de 4 níveis, né? Então, outra característica muito importante, que por ser de esquina, ele vai ter um chanfrado com a sua portada principal, e a sua sacada principal é exatamente localizado nesse chanfrado em frente a onde hoje é a Academia Maranhense de Letras. Eu acho que a impressão que esse casarão, né, causou em Humberto de Campos, eu acho não, tenho certeza, ele disse que ele pensou que fosse um palácio, né? Na parte de baixo a parte comercial e morava nos altos, né? Como era hábito de todos, do comércio no Maranhão, as casas de comércio, principalmente da Praia Grande, as partes baixas do prédio, era o comércio, e as partes de cima moravam os donos e alguns na parte mais alta, os cacheiros, né? Inclusive tem uma passagem dele muito interessante, quando ele vai narrar o que aconteceu com ele na passagem de, creio que 1889 para 1900, quando o Brasil inteiro, o mundo inteiro comemorando a passagem que para ele seria de século, para eles naquele momento, e Humberto de Campos conta que ele está limpando garrafas para o tio. E ele está prometendo ali que ele não quer mais aquela vida. Então ele promete para si próprio que ele não vai passar um novo ano naquela miséria em que ele vivia. Ele mesmo conta com detalhes bem típicos da obra de Humberto de Campos, que enquanto os fogos explodiam, enquanto as pessoas comemoravam, ele estava limpando garrafas a mando do tio, que sarcasticamente disse que ele poderia comemorar a passagem de ano depois que ele tivesse feito toda a limpeza lá no comércio. Na verdade, sua obra, em alguns momentos, tem uma relação entre a morada e um pouco da angústia, mas também tem um pouco dessa morada com um pouco de aconchego, no sentido que ali também nasce um pouco da esperança de Humberto de Campos de dias melhores. Vejam que ele sai da sua cidade, muito jovem, vem para cá, para São Luís, e aqui há sofrimento para ele. Sofrimento, mas sofrimento depois se torna, dentro da própria obra das memórias, se torna uma espécie de acalanto, uma espécie de lenitivo para o seu próprio sofrimento. E todos os dias, quando ele estava nessa mercearia Transmontana, que fica naquele prédio amarelo que fica de X com a academia, ele saía depois do serviço e ia para a biblioteca ler. Ele dizia que ele ia se encontrar, né, com Júlio Verne, ia dar a volta ao mundo, e com o Capitão Nemo e tudo mais. Ele vivia a vida aventureira, aventurosa dele lá com os livros. Isso ajudou muito ele a crescer.
O Gentil Braga, ele nasceu aqui em São Luís e depois ele bacharelou-se em Direito em Pernambuco e voltou de novo para a sua cidade natal. Aqui ele trabalhou como advogado e posteriormente foi juiz. Concomitante a essa profissão, ele também foi cronista, ele foi jornalista e poeta e traduziu alguns poemas franceses. Junto com alguns amigos jornalistas e literatos, ele fundou o Semanário Maranhense, que apesar de ter durado pouco tempo, apenas 1 ano, esse semanário ajudou bastante a difundir a cultura maranhense no Brasil afora. E daí surge também a ideia de uma Atenas brasileira. Ele é importante também porque nesse jornal foi divulgado alguns poemas inovadores no Brasil, como o Guês Errante do Sousandrade. O Semanário Maranhense é um marco na literatura maranhense. Muitas pessoas consideram que ali nós temos um novo olhar da literatura, não só, vamos dizer assim, pelo projeto, um projeto diferenciado, mas também porque o semanário vai trazer e vai aglutinar novas formas de ver a literatura, de mostrar como a arte era feita no Maranhão, a literatura. Então nós podemos dizer que naquele momento nós tínhamos uma literatura maranhense feita antes do semanário e depois do semanário maranhense. O Palacete Gentil Braga é um prédio muito singular dentro dessas tipologias que a gente vai ter de imóveis. Ele é um casarão de porão alto, ele tem arco ogival, que dá uma certa característica orientalizada para ele, que é uma coisa muito específica também, muito bem elaborado, e vai ter uma característica que nenhum outro prédio tem aqui, que é um torreão ao sul, nos fundos da casa, né? O torreão está muito ligado às construções medievais, europeias, de cidade, por questão de segurança, por questão de controle visual da região. E o fato dele estar localizado no canto, a dimensão, a área construída, e também, como no caso do Sobrado Graça Aranha, ele é gravado com o valor de memória por ter abrigado ali um escritor importante, que foi Gentil Homem de Almeida Braga, que, aliás, das suas grandes obras literárias foi o romance Entre o Céu e a Terra, que faz alusão ao fato de haver sido redigido, escrito, exatamente no torreão, e que tudo indica que aquele torreão, na visão do próprio autor, era um sítio, um local, que estava exatamente entre o céu e a terra. Além da denominação Palacete Gentil Braga, o prédio tem ainda outras 2 referências toponímicas. Casarão da Viração, por ser um casarão que ficava em um canto muito movimentado da cidade e onde passava um dos principais bondes da cidade, e Palacete de Porcelana, por possuir um dos mais belos conjuntos de azulejos portugueses da cidade. O azulejo tem uma história muito antiga dentro da tradição arquitetônica ibérica, né? Foram os árabes que introduziram o azulejo e tem uma certa polêmica com relação à utilização dos azulejos em fachadas somente em arquitetura civil. O que se sabe é que a partir de 1750, 1800, começa a se usar de forma muito profusa aqui no Brasil como um todo, como uma forma de conter a questão do intemperismo, a questão dessa nossa ambiência da umidade, o calor, como forma de não só de embelezar essas fachadas, mas também de garantir maior longevidade a manutenção desses imóveis. Ana Jansen é uma figura que não cabe na história, ela já transborda da história e assume a dimensão do mito. Então, dizer quem foi Ana Jansen é uma coisa complicada, porque nós não temos os dados factuais para dizer ela foi exatamente isso, foi exatamente aquilo. Que ela foi uma mulher cruel, uma mulher terrível, uma mulher homão, eu não tenho nenhuma dúvida, por tudo aquilo que gira em torno de sua personalidade.
que ela castigava os seus escravos cruelmente, parece que não há dúvida e tal. Agora, por ser uma matrona no meio de homens, por ser uma líder política, numa época em que os homens é que tinham os papéis sociais fundamentais, isso torna a figura de Ana Jansen, então, ainda mais carregada de peso negativo. Ela tinha vários casarões que ela ostentava a riqueza dela, e nós temos aqui um casarão maravilhoso, que é aquele que fica a Rua Grande com o Beco do Teatro, é imenso, parece até um conjunto de casarões, não um só, né, com 2 entradas e tudo. Aquilo ali é muito bonito. E ela fazia questão de colocar isso com muito luxo, até para poder reafirmar o poder dela, né? Essa é a figura de Ana Jansen, senhora de um poder imenso, muitas terras, casou com 3 homens, 2 morreram, enfim, e com isso ela foi acumulando riqueza e se fez efetivamente como é a rainha do Maranhão, é assim que se chama. Queria um título de nobreza para o seu filho, não conseguiu, essa coisa toda. Na literatura, que eu me lembre, a figura de Ana Jansen aparece fundamentalmente no livro Os Tambores de São Luís, de Josué Montello, onde essa figura pesada da mulher terrível é um pouco posta de lado, mas não deixa, evidentemente, também trazer lá as suas tintas. Mas a importância que eu acho mais interessante de Ana Jansen é que ela foi uma mulher adiante do tempo dela. Ela foi uma mulher corajosa. O que eu acho mais interessante é ela ter assumido filhos, né? Na época que era solteira, que ela era viúva, pela sua própria fragilidade, como ela registrou os filhos. Eu acho isso sensacional. E o fato dos maranhenses provincianos e bastante retrógrados naquela época aceitarem a Ana Jansen, ela forçou todo mundo a aceitar ela na sociedade, né? Gonçalves Dias, no final da década de 30, se preparava então para ir para Coimbra, e quando chega a Coimbra, ele encontra outros amigos daqui da terra, aqui do Maranhão. E encontrando esses amigos, digamos assim, da sua terra, conterrâneos, um destes jovens estudantes de Coimbra, da geração de Gonçalves Dias, é justamente um dos parentes de Ana Amélia Ferreira do Vale. No primeiro contato que ele tem com Ana Amélia Ferreira do Vale, ela ainda é uma pequena adolescente ainda, coisa de 11 a 13 anos. E naquele momento Gonçalves Dias apenas a conhece e faz a ela um pequeno poema chamado A Leviana. E esse poema, segundo os biógrafos do Gonçalves Dias, ela pediu para que musicassem a Leviana para que ela pudesse ouvir a melodia. E com o tempo, ela chegou à maioridade e Gonçalves Dias, outra vez que veio ao Maranhão, a conheceu já a mulher. E teria havido aí um sentimento recíproco, um amor entre os dois. E a partir daí, Gonçalves Dias vai viver muito tempo pensando então nesse rosto que ele viu nesse casarão em que morava Ana Amélia Ferreira do Vale. Bom, o desfecho é o mais traumático possível.
porque Gonçalves Dias, tímido que era, não pediu a mão da Ana Amélia Ferreira do Vale, a mãe, que seria a sua sogra. Pediu através de carta e pediu que entregassem essa carta à mãe da Ana Amélia quando Gonçalves Dias já estivesse fora das águas do Maranhão. E essa carta foi entregue e a resposta chegou também em carta, uma negativa, dizendo que por questões pessoais e tal, Gonçalves Dias não poderia se casar com a Ana Amélia Ferreira do Vale. E daí Gonçalves Dias se sentiu mal com tudo isso e resolveu entrar em contato com a Ana Amélia. Ela pediu a ele que os dois pudessem, digamos assim, tramar uma fuga para se casar, já que ela era maior de idade. E ele pensou bem na carreira, que tinha uma boa reputação junto à corte, e recusou essa proposta, indo para o Rio de Janeiro e por lá encontrando uma pessoa, e com essa pessoa veio a se casar. Ana Amélia, ela se rebelou justamente numa época que as mulheres obedeciam aos pais, né? Depois aos maridos, e se os maridos morressem, elas ainda ficavam submetidas aos filhos, né? E era uma vida bastante restrita, e a Ana Amélia se revoltou com isso, né? Então ela saiu, né, do padrão, do parâmetro das mulheres, assim como a Ana Jance saiu pelo poder, pela riqueza, ela saiu pela força de vontade, pelo amor, e se tornou uma mulher diferenciada, né? Dada a recusa da mãe e dada a impossibilidade de fugir com o poeta Gonçalves Dias, ela acaba tomando uma decisão que vai traumatizar o seio familiar, que é, contra a vontade da mãe, praticamente fugir com um comerciante aqui de origem também étnica diferente da dela, veio para vir a se casar e depois até foram morar em Portugal, certamente em consequência de um preconceito racial que estava muito forte aqui no Maranhão. Gonçalves Dias então teria em Portugal encontrado a Ana Amélia e se inspirado nesse olhar dela, que ela nutriu por alguns segundos, depois teria baixado a cabeça e não dito uma palavra a ele também não teria dito uma única palavra a ela, e por conta então desse gesto, ele então foi até o local onde estava vivendo nesse período, em Portugal, e escreveu um dos mais belos poemas líricos, sentimentais, que a língua portuguesa conheceu, que é Ainda Uma Vez Adeus, que começa com uma frase belíssima, né? Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que eu nunca cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Ana Amélia me parece, numa observação até pouco, vamos dizer, mais materialista e menos amorosa, que Ana Amélia ganhou em não casar com Gonçalves Dias, porque ela ficou até hoje na categoria de musa, assim como Beatriz, como Madonna Laura. Se ela tivesse casado, a mulher de Gonçalves Dias, ninguém se lembra dela. Quem foi a mulher de Gonçalves Dias, né? E Ana Amélia, todo mundo se lembra, o amor impossível, aquela coisa não alcançada. Você levou a categoria de musa, eu acho que a mãe dela fez muito bem para proibir o casamento, porque levou a Ana Amélia à categoria de musa, né? Sobre o Palácio das Lágrimas, o que pouco se sabe é que essa denominação faz referência a um prédio anterior ao que conhecemos hoje, que foi destruído em 1921. Há uma concentração de prédios mais expressiva, de volumetria, na área comercial, na área Praia Grande, mas é curioso a gente ver que para a parte sul da cidade também, eventualmente, pontualmente, aparecem casarões de grande destaque na paisagem. E um desses casarões era exatamente o Palácio das Lágrimas. Bastante diferente porque também era um casarão só de uso doméstico, tá? Ele não tinha função comercial. E ele tinha 7 aberturas de vãos, sendo que no térreo 2 portas laterais. Teria um segundo andar com aberturas de 7 janelas, com balcão entalado, e um terceiro andar com mais 7 aberturas de vãos, com um balcão de forma contínua.
Mesmo com a construção de um novo prédio, aonde foi e funcionou por muito tempo a Escola Modelo e a Faculdade de Farmácia e Odontologia, o nome Palácio das Lágrimas ainda persistiu. É uma casa de porão alto, ela não é de 2 pavimentos, ela é de porão alto, com um pátio em U, mas com um frontão muito elaborado, com símbolos ligados aqui ao Maranhão, e uma série de rebuscamentos, pináculos, contornos nas aberturas do vão, com florais típicos do rococó, do ecletismo, e que passa a fazer parte do gosto das elites. Conta-se que no primeiro prédio residia um comerciante português chamado Jerônimo de Pádua, que tinha várias propriedades e muitas escravas. Uma delas foi acusada de ter assassinado os filhos do sócio de Pádua. E a partir daí criou-se uma das lendas mais conhecidas de São Luís do Maranhão. Então, em 1910, quando Aldo Freitas escreve O Palácio das Lágrimas, e que escolhe, dentre tantas lendas que circulavam no Maranhão, pega uma parte aí dessa lenda, né, de tantas lendas maranhenses. Ele pega então uma parte que é sobre uma escrava que não comete um crime, é inocente e é enforcada em nome de um crime que ela jamais cometeu. E então, ao sair, levada pelos seus algozes, pelos seus carrascos, para ser enforcada em praça pública, ela derrama então uma lágrima nos últimos degraus do casarão e, segundo o lendário, essa lágrima fica eternizada como o símbolo da dor, o símbolo da injustiça, o símbolo da angústia, das lágrimas, do sofrimento humano. Depois ocorre uma série de tragédias ligadas com os novos proprietários, de mortes, de acidente, e para culminar esse cenário um tanto fantasmagórico, um dos últimos herdeiros é uma pessoa que fica reclusa, de cabelos longos, meio louco, enfim, até sofrer o arruinamento. Então, quando você tem certos estigmas, certas situações em que socialmente você reconhece aquele local como um local que carregou tanta tragédia, eu creio que houve um esforço de fazer uma nova leitura, dar uma nova função. Ele teve função acadêmica, né? Funcionou a Faculdade de Farmácia, de Odontologia, ele foi desativado, entrou em processo de restauração. Outro sério problema, as restaurações que se arrastam por anos, sem também uma proposta muito específica, muito clara, né? Um prédio que pertence à universidade, e existem algumas versões da reutilização desses espaços. Na realidade, é até muito salutar que as instituições pensem em reocupar esses espaços, principalmente com funções mais adequadas à dinâmica cultural da cidade, né? Mas a gente espera que haja bom senso e que ele seja bem restaurado, porque afinal de contas faz parte do marco da arquitetura da cidade, para que a sociedade como um todo possa também usufruir e apreciar a beleza de um prédio já do período eclético, do meados do século XX. O sobrado da Baronesa de Grajaú, que inclusive fica numa área de expansão da cidade, se nós considerarmos ali a Praia Grande como esse primeiro núcleo, né, de residência de pessoas abastadas de São Luís, ele está numa área, né, afastada da Praia Grande, e nesse sentido ele não tem uso comercial. Como muitos dos imóveis da Praia Grande, combinava o térreo com uso comercial e os pavimentos superiores com uso residencial. Nesse caso, o que nós vamos encontrar é um imóvel essencialmente residencial, de uso residencial, para uma família de posses, e que guarda a configuração original. Os muros da parte do quintal foram retirados e o imóvel se incorporou a um espaço museológico grande, que inclui o Museu Histórico do Maranhão, né, que está ali ao lado na Rua do Sol. O sobrado da Baronesa
né, na verdade o sobrado do Barão de Grajaú. Ele era a residência do Barão, foi por muito tempo, e depois ele teve várias funções. Ele foi da universidade, ele abrigou o Museu Pio XII, e na década de 90, logo no início do ano mesmo de 90, o governo do estado alugou esse prédio para que a gente tivesse uma expansão no setor administrativo do museu. E logo em seguida o prédio foi comprado e ali se abrigou o Museu de Arte Sacra. O que me levou a escrever o livro sobre o crime da baronesa, eu dei esse título, O Crime da Baronesa, né? Foi exatamente a curiosidade de verificar se o que já havia sido escrito sobre esse caso correspondia realmente a uma verdade processual ou foi fruto da imaginação de classes políticas, de classes rivais, de classes antagônicas. Certo? E aí eu fui escrever sobre quem era a Ana Rosa Viana Ribeiro, conhecida como a Baronesa de Grajaú. Aquela mulher que passava para a sociedade a imagem de uma dama, de uma pessoa educada, na verdade, trazia consigo a personalidade, o temperamento de uma pessoa violenta. Certo? E aquilo não era notado até que ela recebeu, por compra do marido, 2 escravos. Um chamado Jacinto e outro chamado Inocêncio. Eram 2 crianças. E eles eram irmãos. Então, o Jacinto morreu primeiro do que o Inocêncio. Porém, quando o Inocêncio morreu, foram levantadas uma série de questões com relação à morte de Inocêncio e pela proximidade com a morte de Jacinto, que era seu irmão, que ambos morreram proximamente. E aí, quando surgiu a história de que o Inocêncio teria sido possivelmente assassinado, que a morte dele poderia ter sido possivelmente decorrente de um homicídio e não de um evento natural, entra em cena um grande amigo da família, o médico Antônio Santos Jacinto. E este médico, ele deu um atestado dizendo que a causa da morte da criança teria sido hipoemia intertropical, causado por vermes nematóides do tipo Ancylostomos duodenalis. Né? Mas o delegado de polícia questionou isso e determinou que fosse feita a exumação do cadáver da criança. Porque já havia um outro laudo de outros peritos dizendo que a criança apresentava no seu corpo indícios, vestígios de pancadas na cabeça, de lesões no pulso, como se ela tivesse sido amarrada. Porém, como os inimigos políticos do Barão de Grajaú estavam no poder, o secretário de segurança na época, que era chamado de chefe de polícia, ele não aceitou essa tese. Mas entra em cena, neste caso, um jovem bacharel em Direito, que se formou na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito do Recife, né, que foi os primeiros cursos de Direito criados no Brasil. O promotor Celso Magalhães tomou a peito a acusação contra essa criatura que era figura de primeira grandeza da sociedade escravagista da época. Conseguiu levá-la à prisão, onde ela ficou até o término do julgamento, que, como era de se esperar na sociedade da época, saiu absolvida por unanimidade, como se não tivesse cometido crime nenhum. E de tal maneira a coisa repercutiu que
o Celso Magalhães fez uma apelação ao Tribunal da Apelação, ainda insistindo na acusação, e novamente foi isentada a baronesa do Grajaú. O marido, quando assumiu a presidência da província, cerca de um ano, menos de um ano depois, seu primeiro ato foi exonerar do cargo por pura e simples vingança o promotor de Celso Magalhães. Ele, depois disso, profundamente chateado e sofreu bastante por isso, não sobreviveu mais, morreu por conta de uma doença persistente, com menos de 30 anos de idade. Portanto, essa questão da escravidão no Maranhão, que envolveu personagens históricos como Ana Jans, a baronesa de Grajaú, o médico Antônio Santos Jacinto, o próprio barão de Grajaú, é algo que é condenável hoje por nós. Porém, essa era a regra da época. Sabe por quê? Porque a Constituição do país, o próprio Código Criminal do Império, via o escravo como coisa. O escravo não era pessoa. Na lei da época, o escravo não era pessoa. O escravo era coisa e objeto de propriedade do seu senhor. Portanto, se o senhor matava o escravo, nada acontecia. O caso Pontes Visgueiro foi um capítulo interessantíssimo da criminologia na segunda metade, no segundo quartel do século XIX. O desembargador Pontes Visgueiro, um homem sério, um homem com sucesso em sua vida profissional, foi nomeado pelo imperador Pedro II, desembargador do Tribunal de Contas do Estado de Maranhão, de apelação à época. Acontece que ele conheceu uma mocinha, Mariquinhas, que prostituta, filha de prostituta, e terrível, e sapeca ao extremo, de tal maneira que ela era conhecida de Mariquinha devassa, e tomou de amor ventivo por essa aventura. Tirou da rua, montou em casa, juntamente com a mãe que agiu como proxeneta da filha. Mas a menina era terrível. Ele dava as costas, ela procurava outro, e ele foi aos poucos perdendo respeito não só da sociedade, como da própria família. Até que hoje ele já desesperado com o fim de sua carreira, com o seu fim de vida. De tal maneira que ele cometeu um crime extremamente bárbaro. Chamou, através de engano, chamou a Mariquinha a seu sobrado, o famoso sobrado dele, onde o auxílio de um capitado, Belarmino, assassinou esta criatura, e foi de uma maneira inacreditavelmente bárbara. Apunhalou, esquartejou, colocou no caixão, e esse caixão de zinco foi colocado dentro de um caixão de cimento, e ele estupidamente enterrou no quintal de sua casa pouquíssimos metros da profundidade. O crime foi imediatamente facilmente descoberto. Há especulações a respeito do assunto, mas o processo dele tramitou a partir da suspeita e da ausência da Mariquinhas pela mãe. A mãe saiu procurando e alguém disse, olha, a última vez que ela foi vista foi aí. Aí a polícia foi, investigou, resolveu procurar no quintal da casa dele, encontrou lá ela enterrada no quintal, toda esquartejada, e daí começou o processo. Como ele tinha foro privilegiado,
que ele era um desembargador, ele tinha prerrogativa de função por causa do cargo, ele não podia ser processado por nenhum órgão aqui. Não tinha nenhum órgão jurisdicional aqui que pudesse julgar ele. E aí o chefe de polícia daqui, que era o secretário de Segurança, ele comunicou o caso ao Supremo Tribunal Federal, que era na época chamado Supremo Tribunal de Justiça. E de lá veio uma ordem de prisão e a remoção dele para o Rio de Janeiro. O anúncio da paixão cearense, pai do Tatu, grande Tatu, ele foi uma partir sem menor variedade, porque ele era um livro de fundileiro. Ele fez a pedido do embargador e fez baixou as medidas pelos embargadores estabelecidas e ajudou o tentou ajudar a Caixa de Vinhos, não conseguiu, chamou o anúncio que ficou horrorizado, vivia a favor do embargador, era um amigo, o embargador era padrinho de um dos filhos dele, aí ele completou o serviço de soldagem do caixão. Foi chegar a ser preso, posteriormente foi absolvido por ficar comprovada a sua não participação no processo. O fim do Pontes Visgueira fica numa situação bastante nebulosa. O fato é que a moça morreu e, por enquanto, não se tem notícia que ela tenha ressuscitado, a não ser nas obras de literatura, das quais eu destaco como principal o romance recente de Valdemir Viana, cujo título é A Tara e a Toga. O Valdemir Viana foi feliz também porque ele não apenas coloca o sobrado ou o ambiente do casarão como sendo um lugar para os personagens. Não, ele transforma esse ambiente em algo essencial. Quase tudo gira em torno desse casarão. Inclusive a chegada da menina, lá, a mãe dela, o crime, ou seja, o casarão se torna uma espécie de co-participante do crime e da narrativa. Aos poucos você vai entrando pelas salas, pelos quartos, pelo ambiente e vai convivendo com aquelas personagens, tanto com o desembargador, quanto com o Guilhermino, que é seu escravo, que ajuda a praticar o crime, quanto com a Mariquinhas e quanto as poucas pessoas que passam por aquele ambiente. Para descrever o interior do Sobrador realmente eu não tive acesso, não me cheguei a imaginar. Mas se você perceber, os casarões realmente eram muito parecidos. A estruturação era sempre a mesma. De maneira que eu puxei da memória os casarões que eu conhecia, pegando informações dos pais, ali, a barista, do trabalho, e criando na minha mente a situação em si. Não ficou diferente, já não disseram que as histórias se passam daquele jeito. Mas trabalhando com isso, com a questão de coincidência, de semelhança dos casarões. Foi dessa maneira que eu construía o meu casarão que eu vivia. Cesário Veras, né, ele residiu, né, no casarão que ficava na Rua do Egito, que era um casarão que ficava, né, anexo à antiga Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Hoje a Assembleia não fica mais lá, né, hoje é um órgão do Tribunal de Justiça. Falar do Cesário dos Santos Veras é muito interessante porque ele teve um convívio paralelo num período muito importante de convulsão social, num período que nós não tínhamos índice de desenvolvimento humano, que as condições de saúde ainda eram muito precárias na cidade, no estado, as condições sanitárias e também da educação e das condições culturais da cidade. O Cesário Veras,
ele teve um papel fundamental na área de educação. Ele ajudou, por exemplo, a fundar a Faculdade de Farmácia. Ele também teve um papel na área cultural, educacional, mas eu acho que esse papel dele na área de contribuição sanitária e, sobretudo, na educação, foi uma contribuição extremamente valiosa e de importante naquele momento em que estava começando a se consolidar uma assistência médica no nosso estado. E ele vai se destacar por conta da chamada bioestatística, que é o levantamento estatístico, né, das doenças, da questão da mortalidade infantil, né, e aí ele vai fazer um levantamento um grande levantamento, principalmente em torno aí dos anos 20, né, do século 1920 até 1923. Então, a partir desses dados, dessas informações, a medicina maranhense ela vai avançar bastante nesse sentido. O Casarão também é conhecido por ter abrigado, né, um baile em homenagem ao Lord Cochrane, né, que foi o Lord, um militar britânico, né, foi contratado na época por Dom Pedro pelo Império, né, pelo Dom Pedro I, né, para combater aqui as forças portuguesas que resistiam aqui no Maranhão em relação à independência do Brasil. Né? O Maranhão foi um dos últimos estados a aderirem, a aceitarem a independência do Brasil em 1822. Até porque aqui existia uma grande colônia portuguesa. Né? E a ligação do Maranhão nessa época era muito forte com Portugal. Então o Lord Cochrane era uma espécie de mercenário, né, e foi contratado na época pelo Império, né, pelo Dom Pedro I, que estava tentando consolidar a independência nessas províncias que resistiam nesse primeiro momento. E aí este casarão, especificamente, também é conhecido, além de ser servido de morada, né, por Cesário Vélez, esse importante médico aí da primeira metade do século XX, ele também serviu para abrigar esse baile aí em homenagem ao Lord Cochrane. O Tarquínio Lopes Filho, né, realmente ele é um dos médicos mais famosos, né, da história da medicina maranhense aí nessa primeira metade do século XX. Ele recebeu a alcunha de um bisturi de ouro. Né? Então por aí você já percebe, né, qual era a fama dele. Ele se formou em medicina no Rio de Janeiro, né, na Escola Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Então, antes de ele chegar aqui como médico já formado e tudo, já havia uma grande expectativa, né, devido à sua habilidade. Enfim, a gente está falando aí da primeira, né, do início do século XX. Né, então a carência em termos de médicos, de cirurgiões, era muito grande aqui no estado e em São Luís. E quando ele entrou na política, ele foi eleito como deputado estadual e, simultaneamente, ele se tornou um jornalista e criou o Jornal do Povo, um jornal muito combativo. O fato é que, como um político, ele contestava tudo através do seu jornal e, nessas lutas, ele acabou, então, participando de um golpe de 1922, assumiu, então, o governo do estado, foi deposto, foi preso, ficou mais de 40 dias preso, mas essa impulsão dele, né, de continuar nessas lutas, ele acabou participando também da coluna Prestes e voltou a ser preso e depois da Revolução de 1930. Então tem vários momentos de participação dele muito ativa, né, de enfrentamento na vida política, mas também na área de educação. Ele ajudou a criar o curso de medicina, foi professor,
tanto que, por essa história, ele foi homenageado quando, há 26 anos, foi criada a Academia Almaraense de Medicina, foi dado como patrono de uma das cadeiras, que é a cadeira número 40. E é neste singular casarão, localizado próximo à Rua do Egito, que nós vamos encontrar a Miss Maud, a reclusa professora de inglês, que é protagonista do romance Teias do Tempo, da Conceição Abud. Olha, o romance Teias do Tempo é um romance fascinante. A Conceição Abud era uma mulher, é uma mulher, porque a obra ficou, né? De grande imaginação, muito bem escrito, uma grande imaginação. E conta uma história real. Porque a Miss Maud realmente ela existiu e eu senti, lendo o livro, que havia dois grandes personagens no livro. A Miss Maud, né, e o casarão. Aquele casarão que é do Beco do Coco, que fica em frente ao Colégio Santa Teresa, né? E era um casarão muito grande para a Miss Maud sozinha, né? Tanto que a Conceição narra, me parece que a Conceição é a Diana da história, que a Miss Maud só usava uma parte do quarteirão. Do casarão, o resto era abandonado, porque ela não tinha condições, ela não ficou uma viúva rica propriamente, né? Agora, a grande diferença que interessa nesse caso é que a Miss Maud ela é uma personalidade bastante intrigante, porque ao contrário das mulheres da época dela, que ficavam viúvas e desapareciam, não tinham mais lugar na sociedade, ninguém convidava uma viúva para lugar nenhum, e elas também tinham que se recolher. Viviam dentro dos casarões, alguns luxuosos, vivendo do passado. Já Miss Maud resolveu recriar a vida dela, e aí o casarão se torna uma personagem. Ela transforma aquele salão de festas numa grande sala de aula e começa a conviver com os alunos. E esses alunos fazem ela viver várias vidas. Ela participa do amor de um, do problema de outro, da frustração de outro, das questões a serem... Então ali se tornou como se a Miss Maud fosse uma psicóloga, uma conselheira, né? E isso dá vida à Miss Maud. E é um romance em que mostra uma personagem que influencia, mesmo sem sair de casa, influencia uma parcela dos seus estudantes. E com eles constrói teias, isto é, constrói destinos, caminhos. E o que a gente pode dizer então é que um romance em que alguns caminhos são traçados dentro desse casarão. Os moradores do Solar Gomes de Souza foi de início o construtor, né, o Inácio Gomes de Souza, que tinha uma fazenda em Itapecuru, Fazenda Conceição, e basicamente o solar foi construído com material vindo da fazenda. Né? E aqui ele era pai de Joaquim Gomes de Souza, o grande matemático, né? E ele morou nessa casa. E a segunda família foi a família Colares Moreira, já uma família ligada à política. E essa família adquiriu o pátio interno, aqui o jardim, né? Não existia antes. E depois foi a família Jorge, né? José Francisco Jorge, que era acionista majoritário da fábrica de tecido Rio Anil. Um dos grandes méritos do museu, do prédio que abriga hoje o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que é o solar da família Gomes de Souza, né, é que ele foi mantido com a maior parte das suas características originais. As principais características do prédio, que é um exemplar
maravilhoso da arquitetura dos Solares, né, que é uma família abastada. Enfim, o prédio, ele ainda mantém a maior parte das suas características, tanto que ele é hoje usado para representar uma casa de época, onde o visitante pode ver como se fosse um filme, como se estivesse entrando, voltando no tempo, ver com detalhes como é que vivia uma família, visitar cada cômodo, a alcova, o quarto do bebê, com o mobiliário da época, as escarradeiras, as camas marquesas, as camas de jacarandá antigas, todo o mobiliário da cozinha, por exemplo, os equipamentos, os utensílios da cozinha, com as bilhas, com o suporte da bilheira que guardava todas as bilhas, todo o fogão, que ainda era fogão a lenha, os tachos grandes, enfim. Quando alguém visita hoje o museu, ele está visitando uma casa de época que reconstitui com detalhes todo o modo de viver de uma família abastada, né, daquela época. Os bustos da Praça do Panteão, eles estão aqui no museu desde 2007, né? Eles estavam sendo depedrados na praça e aí a Prefeitura de São Luís nos procurou para que a gente colocasse esses bustos no jardim. Então se montou toda uma estrutura e os bustos estão aqui no museu em contrato de comodato com a Fundação Cultural do município. Encontramos também um teatro que foi reformado em 1993 e foi denominado Teatro Apolônia Pinto, em homenagem à grande atriz que nasceu em um dos camarins do Teatro Arthur Azevedo, hoje, camarim número 1. E é nesse pequeno teatro que o Arthur Azevedo, juntamente com seus irmãos, vai encenar suas primeiras peças, ainda criança. São peças ainda muito incipientes, feitas por uma criança que mal tinha completado 12 anos. Mas, na verdade, a primeira peça que perdurou, que chegou até nós, foi uma peça escrita em 1871, que é a peça Amor Moranexins, que é baseada em As Pragas do Senhor Coronel. É uma peça escrita por um português, ela foi representada aqui no Brasil, e essa peça influenciou sobremaneira o jovem de 16 anos, Arthur Azevedo. E daí... A família de Aloysio, ele não é a primeira residência, eles vão morar lá, né? Depois que já nasceram alguns filhos. São 5 filhos, o pai, vice-cônsul de Portugal, não era casado com a mãe de Aloysio, porque a mãe de Aloysio era uma mulher separada, coisa inadmissível naquele tempo, né? Casou com um bruto, um homem extremamente violento e que ainda atraía, e ela se separa deste homem e vai morar com o pai do Aloysio, que era um homem bonito, vice-cônsul de Portugal, e não casam. E por conta disso, ela se torna uma mulher inconveniente para a sociedade. Era uma mulher de espírito, uma mulher inteligente. Ela se isola dentro da casa, dizem que ela não chegava nem à janela da casa, né? A casa dela é onde ela fica. E educa seus filhos muito bem, de uma maneira que eles tiveram umas ideias avançadas para a época, né? Isso deve ter causado muita angústia no próprio Aloysio, porque quando Aloysio escreve o Mulato, ele vergasta sem dó nem piedade
a hipocrisia da sociedade maranhense, das mulheres maranhenses, né? E da sociedade como um todo. E isso deve ter tido, em grande parte, a contribuição da situação da mãe dele, que é o sofrimento que ele acompanhou, né? Ele transpôs isso para o mulato. Exatamente naquele mirante lá, daquele casarão, ele escreveu, né, uma das suas principais obras, né, e um dos principais clássicos da literatura brasileira, que foi o Mulato. O Mulato, de Elia Azevedo, foi uma obra revolucionária, porque é considerado o primeiro romance naturalista do país. Foi uma revolução na sociedade moralista. Por quê? Porque nossa sociedade absolutamente escravocrata e o Mulato critica diretamente essa postura. A coisa foi de tal sorte violenta que ocasionou a ida do Aloysio para o país. Mas ele já foi precedido da forma criada aqui, porque na época era realmente a brasileira e tudo fazia aqui, corria para o Brasil, talvez para o mundo. A morada inteira que pertenceu à família dos escritores, né? Aloysio Azevedo e Arthur Azevedo, é uma morada inteira com mirante, muito significativa, também com características, mesmo sendo uma morada inteira com mirante, como tantas outras, em função da sua localização, na Rua do Sol, uma rua mais estreita, também de esquina, tem toda uma leitura arquitetônica muito especial e uma casa muito importante, não só pelas vivências dos seus pais e de outras pessoas que viveram lá, mas ela está muito marcada a produção literária do Aloysio Azevedo. Nos últimos anos, né, coisa de 7, 8 anos, a gente percebeu que o casarão estava passando por um processo de deteriorização muito grande e muito rápido, né? E diante, assim, da inércia, né, da falta da própria inércia mesmo das instituições e do próprio poder público, o Instituto Histórico, e a gente resolveu fazer a denúncia na fanpage do Instituto Histórico, né? O fato é que, durante a noite, milhares de acessos, as pessoas começaram a acessar, a visualizar, a fazerem comentários, e essa denúncia na fanpage do Instituto ganhou uma repercussão muito grande, né? Está em âmbito nacional. O Judiciário expediu uma liminar, né, para que a proprietária recuperasse de forma urgente o casarão, para que ele não viesse a desabar, né? E nessa decisão foi colocado multa. A gente acabou percebendo também nesse processo que mais de 90% do casarão já tinha sido demolido, infelizmente. Ou seja, todo o interior do casarão foi demolido e ficou apenas as fachadas, né? Frontal, lateral, infelizmente. É lamentável que haja esse descaso com a coisa pública, com a memória pública, de pessoas tão importantes quanto foram os irmãos Azevedo. Agora, o casarão, nós estamos agora presenciando uma coisa muito triste, o casarão que devia ser a casa-museu de Aloysio, como em diversos lugares do Brasil, nós temos essas casas que homenageiam seus escritores, seus heróis, né? Nos outros países também existe isso, até a Anita Garibaldi, lá no Rio Grande do Sul, a casinha dela está preservada para visita. Nós temos a casa do nosso maior ficcionista, grande escritor brasileiro, introdutor do naturalismo no Brasil, respeitado no Brasil inteiro. Nós não temos coragem de recuperar esta casa e fazer esta casa uma casa-museu. Isso é uma vergonha para todos os maranhenses, uma vergonha. Se esse casarão vier a ruir, vier a tombar, isso depõe contra o Maranhão, contra o Estado do Maranhão, né? Porque o Brasil e o mundo vão cobrar isso, né, da gente.
O sobrado da Pacotilha ele tem uma importância transcendental na história da arquitetura maranhense, porque ele é o próprio retrato da importação do método construtivo que o Marquês de Pombal adotou para a rápida reconstrução de Lisboa depois da destruição do terremoto. Tanto que na fachada sul dele tem uma inscrição lapidar com a data de 1756, ou seja, um ano depois do terremoto, o Lourenço Belfort construiu aquele sobrado como sede da sua família, né? Enfim, ele tem esse valor de referência, que é dos primeiros, né? Ele tem as vergas retas e, posteriormente, ele foi revestido de azulejo, já no século XIX, recentemente restaurado. Então, ele abrigou também na história dele o Jornal da Pacotilha. O Jornal da Pacotilha foi fundado em 1880 por Victor Lobato. Era um jornal dito abolicionista. Por mais que em seus classificados nós encontremos chamadas de vendas de escravos. Mas ele tinha um discurso abolicionista e até de certa forma revolucionário para a época. É a partir desse jornal que se tem uma autocrítica ao jornalismo feito aqui na cidade. Porque além de trazer informações sobre a política nacional, trazia também informações sobre as novas propostas literárias e filosóficas. A Pacotilha também traz uma proposta interessante para São Luís, que é a venda de jornal na rua. Eles uniformizavam alguns garotos e os colocavam nas esquinas da cidade para vender o jornal Pacotilha. O que acontece é que você tem basicamente um modelo de jornalismo que vem da França, que é um modelo de jornalismo crítico, não tanto noticioso, mas muito mais crítico, que é o elemento que vai tomar conta, por exemplo, da Pacotilha, fundada em 1980, e que já nasce com um caráter extremamente crítico, sobretudo a duas questões. A questão abolicionista e o ataque à Igreja Católica. Ele abrigou o antigo Hotel Ribamar, a Farmácia Central, depois de ter sido a sede do jornal Pacotilha. Então ele também é um desses imóveis que tem uma longa história, né, para contar. E eles têm uma forma de contar uma história que está contida na sua arquitetura, nas soluções de partido interno, nos materiais construtivos. O sobrado do João Lisboa, ele é um sobrado, digamos assim, já seria de uma classe média. Ele está no meio da quadra, ele tem uma largura, uma testada, também nem tão, vamos dizer assim, idêntica a outros sobrados também de classe média. Tanto é que a configuração dele é muito mais vertical que horizontal. Então ele denota bem, que nós estamos aí diante de um imóvel de uma família de posses médias. Tá? De João Francisco de Lisboa, o próprio Brasil não conhece muito. E o que existe aqui no Maranhão, que parece muito, é pouco para o João Lisboa. Por quê? Porque João Lisboa foi não apenas um jornalista ou um historiador. João Lisboa foi um modelo de jornalismo e um modelo de historiografia do seu tempo. Porque o juízo que ele faz não é pró nem contra nada. Ele põe sempre os ângulos diferentes de percepção desta figura histórica. Então temos nós uma casa que guarda a memória de João Lisboa com a placa à frente. Temos uma praça com o nome de João Lisboa. Temos um monumento em bronze dedicado a João Lisboa. Eu diria que é pouco para o muito que João Lisboa fez pelo Maranhão. Sobretudo pelo seu exemplo de dignidade pessoal e pela correção da linguagem com que ele trabalhava. Ele é um escritor do século XIX e escreve com a correção de um clássico. O João Lisboa, ele começa a sua vida política escrevendo no Brasileiro, né?
depois escreve no Eco do Norte, depois ele assume o lugar do Farol no Farol, depois ele também publica na Crônica, no Publicador e tem um ápice que é o Jornal do Tina, que é um jornal iconoclasta de um projeto historiográfico e também de uma crítica sobre a nossa história colonial. O João Lisboa, ele é um crítico da ideia da Atenas brasileira, embora ele seja um defensor do estandarte civilizacional e é preciso ficar claro que ele critica Atenas não porque ele não seja, na verdade, europeizante, é o contrário. É porque ele acha que, na verdade, não existe um ambiente citadino europeu, né? Ou seja, nesse aspecto ele é um conservador. Enquanto escritor, João Lisboa não há o que discutir. É um modelo de historiador, de jornalista e de estilista. Um modelo para a língua portuguesa, dos nossos melhores escritores. Quem quer aprender a escrever, quem quer aprender a fazer história, tem que ler João Lisboa. E quem quer conhecer a história do Maranhão, uma das melhores fontes é, sem dúvida, João Lisboa. Cada sobrado desse, como dizia o Araújo Porto Alegre, que eu gosto muito, que foi poeta, escultor, pintor, né? Ensaísta, no início do século XIX, ele disse uma frase muito bonita que eu até adotei como epígrafe do meu livro. Ele diz assim: toda pedra colocada pelo homem na construção de uma cidade é uma letra no alfabeto da civilização.